O que poderia dar errado em um domingo? Este é o tema da mensagem dessa noite. O que poderia dar errado em um domingo? Lembrando que uma curiosidade bíblica, uma curiosidade, não existiu o domingo, o domingo foi instituído bem depois, se eu não me engano, depois de Constantino, mas era o primeiro, domingo é o primeiro dia da semana. Alguns guardam o sábado, conhecido como Shabat. Diga comigo, Shabat. E muitos cristãos guardam domingo, ou primeiro dia da semana, primeira-feira, ou primeiro dia. Por quê? Porque Jesus ressuscitou no domingo, ou na primeira-feira, ou no primeiro dia, como você quer dizer. Mas hoje, como estamos nesse calendário romano, falamos domingo. Então, uma curiosidade para você aí depois procurar, foi mudado para Dominus Dei, ou seja, dia do Senhor. Então, fala assim, eu não guardo um dia do Senhor. Os cristãos guardam o domingo. O domingo, pela ressurreição em Jesus, por isso que a maioria das igrejas evangélicas fazem os cultos aos domingos. Se você não sabia, entre Sou Verbo, que você vai ver bastante curiosidade bíblica lá no Instagram. Sou Verbo? Simplesmente Verbo. Se você não adicionou, adiciona lá, tem bastante curiosidade bíblica, muito importante para aprendermos. Amém? Todo mundo está com atenção aqui? Atos capítulo 20, versículo de número 7. Sempre na NAA. Gostei dessa tradução, irmãos. Tenho lido a Bíblia anual e tenho lido essa tradução. Havendo o grande 20, versículo 7. No primeiro dia da semana. Em qual dia da semana? É nesse dia que estamos aqui. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos: parece que Paulo, não sei, e prolongou a mensagem até meia-noite. Ei, vocês estão prontos aí para ir até meia-noite? Eu estou no espírito aqui junto com Paulo aqui, irmão. No primeiro dia, nós estamos aqui no mesmo dia. Lógico, quero abrir um parênteses aqui, para falar sobre o pão. No primeiro dia eles se reuniam para partir o pão. O pão aqui está representando, lógico, Cristo. Mas por que eles faziam isso? Repartir tudo que tinham em comum, tudo que tinham, tudo que sabiam e tudo que recebiam do Senhor. Tudo era colocado na mesa. Ninguém levava, eu vou levar, eu não vou falar esse segredo, não. Toda a revelação ficava na comunhão. Diga comigo, toda a revelação fica na comunhão. Glória a Deus. Então toda a revelação, então eles partiam ali, tudo que tinham, tudo que eram, e tudo que sabiam, e eles ficavam ali partindo o pão. Versículo 8: havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Havia poucas
lâmpadas? Ou muitas? Muitas. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente, durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu no terceiro andar abaixo. Quando levantaram, estava morto. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu, e lhes falou ainda muito tempo, até o amanhecer. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Diga amém por esta palavra. Quero, nesta mensagem, o que pode dar errado em um domingo. Primeiro dia, depende do que, pastor? Depende das nossas decisões. Tomamos várias decisões durante o dia, de acordar, higiene pessoal, aonde almoçar, aquela macarronada abençoada. Irmãos, eu estou só na batata, um purê de batata. É uma benção. A minha esposa e meu filho não podem ver o purê de batata mais. Mas eu estou em paz, eu estou comendo purê de batata. E muitos por algum motivo ou outro vieram, não vieram. Então, mas o pastor, o que pode dar errado num domingo? É as nossas decisões. Primeiro, o ambiente. Diga comigo, primeiro, o ambiente. Nota que o versículo que eu li está dizendo que lá tinha pouca ou muita lâmpada? Muitas lâmpadas. Lá eles estavam esperando o apóstolo Paulo, erudito, um homem cheio do Espírito Santo, que pregava aos gentios. E nós temos que ter essa convicção. O ambiente está preparado? Qual é o ambiente? Quem é o ambiente? O ambiente é o nosso coração. É essa terra que o Senhor quer lançar essa palavra, que é uma semente. Lembrando a parábola do semeador, o problema nunca esteve na semente, o problema sempre esteve na terra, da onde caiu a semente. Então eu não sei como chegou o teu coração aqui. Talvez chegou despretensioso, talvez chegou animado, talvez chegou com expectativa, ou talvez chegou apenas para vir num culto de domingo, para bater cartão, para dizer que é cristão. Mas é interessante como a parábola fala. Olha lá, em Lucas 8,5 diz: um semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Versículo 8. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu 100 por um. Dizendo isto,
Jesus clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Capítulo 8, versículo 11. E este é o significado da parábola: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouviram, depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. 13. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Esses não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da aprovação se desviam. 14. A parte que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas, os prazeres dessa vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. A parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Esses frutificam com perseverança. Diga comigo: eu frutifico com perseverança. Então existe uma fórmula aqui, existe uma chave aqui: a perseverança. Se você não perseverar, a palavra não vai ficar retida no seu coração, e algo vai tirá-la até pela raiz, e você vai perder aquilo então que você tinha acabado de receber fresquinho do Senhor. Então o Senhor dá a parábola e ensina a parábola, mas Ele ensina só para os seus, os íntimos. A multidão ouviu a parábola, os discípulos ouviram o significado da parábola. Então o ambiente tem que estar preparado, e lá estava cheio de luz, estava iluminado, o cenáculo estava tomado, porque lá havia uma expectativa, havia uma fome, havia uma sede de Deus. E Paulo vai vir aqui, nós queremos ouvir tudo que Paulo está vivendo em Deus, o que ele tem para compartilhar conosco. Queremos partir o pão, mas antes nós preparamos o ambiente para ele. Então teu coração está preparado? O Senhor diz em Mateus 5,14: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Ou seja, não tem como se esconder. Acendeu a luz, tem que aparecer. Estou aparecendo demais. Aparecendo para a glória de Deus. 1 Tessalonicenses 5,5: porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. É interessante que, como o Senhor quer jogar luz em um lugar de trevas. A luz ela traz à tona toda coisa impura ou torta ou que está em deformação, que a gente de repente não está vendo. Mas quando a luz é direcionada, então nós começamos a ver. Mas o Senhor não quer ver os seus problemas para te acusar, Ele quer ver os teus problemas para te amar ainda mais e para justificar os teus pecados. Mas Ele já sabe, Ele já vê, Ele já conhece, mas Ele quer que você vê. E nós não podemos andar com a síndrome de Adão, que é a síndrome de se esconder
Quando eu erro, eu me escondo. Eu me escondo dele. Eu saio do lugar de posição, do lugar de intimidade, de comunhão, para me esconder dele. Não tem para onde se esconder. Mais alto monte, lá ele está. No mais profundo, lá ele está também. Jonas tentou se esconder de Deus. Entrou num barco, ficou lá no porão do barco. Veio o tempo contrário, jogaram as coisas fora, até que viram ele dormindo e colocaram ele. Falou: não te importa, estamos aqui passando um sofrimento e você dormindo, rapaz. Falou: não, é por minha causa. Ué, o que você fez? Eu não estou fazendo a vontade de Deus. Não fazer a vontade de Deus levanta tempestade. De repente essa tempestade que está levantando sobre a tua vida, não é para que, é apenas para te mostrar, você não está fazendo a vontade daquele que te chamou. Essa tempestade é só para conduzir você novamente para a praia do seu propósito. Ele é lançado nas águas, um peixe o engole. Depois de engolido pelo peixe, aí ele começa a orar. Oh, profeta, hein? Meu Deus. Mas assim somos nós, né? Muitas vezes precisamos ser engolidos por situações para poder então começar a clamar ao Senhor. Mas tinha 5 virgens, 10 virgens, 5 nécias, 5 prudentes, 5 prudentes, 5 loucas. O que elas tinham em comum? Elas tinham luzes, tinham lamparinas. Estava à porta do noivo. Tudo certo então. Mas existia uma diferença entre umas e outras. Umas não tinham reserva. E a luz começou a se apagar. E as outras tinham reserva e a luz continuou acesa. É interessante que a Bíblia diz que o noivo demorou. O noivo demorou. Mesmo as prudentes também dormiram. Tanto as prudentes como as loucas, as imprudentes. No sono foram igual. Mas a diferença é, quando você desperta desse sono, ainda está acesa? Ainda está acesa? Porque as outras acordaram e dizem: ei, me dê um pouco. E elas falaram: não, vai comprar. E quando elas saíram para comprar, o noivo chegou. Ei. E quando o noivo chegou, ele pegou as que estavam disponíveis, preparadas. O Senhor não está procurando pessoas super capacitadas. O Senhor está procurando pessoas disponíveis, que diz: Senhor, eis-me aqui. Certo pai tinha 2 filhos, e ele falou: filho, vai na vinha comigo, vai na vinha trabalhar. E o filho falou: pai, não vou. Mas depois ele se arrependeu e foi. No segundo filho ele chegou: filho, vai na vinha trabalhar. E ele disse: pai, eu vou. Mas ele não foi. Qual desses agradou mais o pai? Essa é a pergunta. Mateus 25:10. E saindo elas para comprar,
chegou o noivo. Meu Deus! E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Ele buscou quem? Quem estava Depois fechou. Versículo 11: mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. 12: mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. 13: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Essa vigilância é estar acordado, era estar em prontidão. O Senhor não vai vir buscar uma igreja dormindo, uma igreja sem entender o tempo, as estações, mas uma igreja atual. Ele fala sem ruga, sem mancha, sem ruga, ou seja, não envelhecida, sem mancha, ou seja, sempre lava suas vestes no sangue do Cordeiro. Então a nossa diferença é: o lugar está todo iluminado, mas tem que permanecer iluminado. Porque talvez você prepara um dia para vir no culto, é um dia de festividade, um dia de imersão, um dia de retiro. Você ilumina toda a sua vida, o seu coração, você prepara tudo. Mas nos outros dias, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, o teu coração está fechado para aquelas pessoas que vão viajar, como eles colocam na loja, fechado para balanço. Está viajando, colocou que é para balanço, mas está viajando, fechado para balanço. Então, primeiro, ambiente, diga comigo, primeiro, ambiente. O ambiente é importante para que a semente possa entrar, possa frutificar, e esse fruto permaneça. Segundo ponto, temos que sentar em um lugar estratégico, porque toda a nossa atenção deve ser dada apenas a Jesus. Precisamos, além de preparar o ambiente, sentar em um lugar o qual a nossa atenção seja apenas de Jesus e em seu ensino. O Senhor não divide glória, o Senhor não divide atenção, o Senhor quer tudo. Mas Paulo estendeu o ensino até mais tarde, porque havia fome ali, havia sede por Deus ali. Sabe, centrar num lugar estratégico, não apenas aqui, mas nas suas emoções. Onde você está sentado agora? Em que cadeira das suas emoções? Eu estou lembrando lá do lanche que eu ainda acho que eu vou passar no lanche. Será que vai acabar mais cedo o culto? Em que lugar estratégico você está? Ou o teu foco está: Senhor, eu sei que o Senhor vai falar, e eu estou aqui como uma terra boa, para ouvir essa semente, para sentir essa semente ser lançada aqui nessa noite. Lugar estratégico. Digo, o Senhor não divide a sua glória, e também não divide você.
nem a sua atenção. Pedro aprendeu. Sabe como Pedro aprendeu? Pedro era um dos 3 íntimos. Jesus tinha íntimo? Tinha amigo? Sim. Os íntimos era quem? Vou falar na ordem, Sérgio. É interessante que na última ceia, quando o Senhor fala, na mesa há um traidor, todo mundo, opa, olha um para o outro assim. Acho que um já olha para o outro assim, de olho assim, dizendo que, né? Um olha para o outro assim, bem que eu pensava que era você, né? Aí o outro. É interessante que Pedro faz sinal para João, ô Luiz Fernando. Pergunta para o mestre, quem é? Pergunta para o mestre. E João aproveita e fala assim, que perguntou para o amado. João tinha uma estima muito alta, né? Uma autoestima muito alta. Se você sentiu amado, ele vai escrever que ele é amado. Se você sinta amado por Deus, fala, eu sou filho amado, sou filha amada do Senhor. Jesus não falou nada disso para João, mas João sentiu amado e escreveu. Então se sinta amado, e pode escrever no teu diário, pode escrever na tua agenda, eu sou um filho amado, eu sou uma filha amada. Pedro então está lá fazendo sinal, mas a minha pergunta eu já falei em algumas ministrações, se Pedro é um dos íntimos, o que Pedro está fazendo do outro lado da mesa? Perguntando. É porque no finalzinho, ali perto de Jesus ser crucificado, Jesus estava dando uns confrontos, estava dando umas pancadinhas de leve, só assim, chamando ele de Satanás, umas coisas assim. E Pedro sentiu aquele impacto. Provavelmente isso começou o início do distanciamento de Pedro. Quando fala que depois que quando Jesus é preso e ele tenta ali reagir, ele pega ainda a espada, fala, não faça isso, Pedro. Se eu quisesse, eu pedi ao Pai, o Pai mandava miríades de anjos aqui. Então já estava em um momento de afastamento. Então a mesa diz muito quem nós somos. O comportamento na mesa do Pai diz muito quem nós somos. O comportamento na mesa diz muito quem nós somos. Pode ver, tem pessoas que vê mulheres grávidas, permite mulher grávida vir na frente, crianças vir primeiro, pessoas de um pouco mais de idade, e tem pessoa que não importa, a fome dela só que importa, e vai chutando cadeira, e caindo, o que importa é a fome ser saciada. Antes da fome ser saciada, diz, existem princípios a serem honrados, princípios a serem honrados. Então Pedro estava nesse lugar, e Pedro aprendeu que estar sentado, a revelação precisa vir de um terceiro, e não mais de Jesus. Pedro nunca precisou de uma revelação de terceiro. Pedro nunca precisou de alguém para falar com o mestre. Ele sempre falava, ele que levava as pancadas, porque era ele o único que falava diante do Senhor. Quem diz que eu sou? Quem diz que eu sou? Quando fala, quem eles dizem que eu sou? Aí todo mundo falava, mas quando ele falou assim, e vocês, quem diz que eu sou? Pedro falou o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele nunca precisou de um terceiro para falar por ele. Mas quando você está longe na mesa, a mesa que representa a comunhão,
você precisa de alguém para ouvir de Deus, para transmitir então para você. Mesmo sendo íntimo, quando você está longe, você precisa de um terceiro receber a informação, para então transmitir para você. Diga, é forte. Olha, lugar estratégico, irmão. Onde você está sentado na mesa? Terceiro, cuidado com a janela. Diga comigo, cuidado com a janela. Irmãos, uma vez eu dormi, eu era criança, lá eu morava na Sacap 2. E minha mãe, eu estava ali, eu, minha mãe, meu pai, eu estava trabalhando ali, eu ajudando eles ali, como criança. E aí, fui tomar banho, tive sono, tranquei a casa e dormi e deixei eles para fora trabalhando. E eles bateu na janela, bateu na porta, nada de eu acordar. Eles teve que arrancar a janela para entrar. Passou por cima de mim na cama, não vi. Fiquei sabendo da história só no outro dia. Eu conto até hoje, não sei como que aconteceu e conto. Porque eles me contaram que foi assim, né? Então cuidado com a janela. A janela aqui representa o único lugar, diga comigo, o único lugar que dá acesso ao exterior. O ambiente está pronto, o coração das pessoas estão prontas, tudo está preparado, mas existe uma janela, existe um lugar que vai trazer o quê? Um pouco de um arzinho, um refrigério, deixar o ambiente um pouco mais agradável. Mas a janela é única que traz informação do exterior. Interessante isso, né? Como ele escolhe sentar ali? A janela cumpre o seu propósito, que é deixar lugar arejado. Mas além disso, ela te dá a possibilidade para ter o foco ou desfocar, ou ter o foco em duas coisas. E isso é tudo que o inimigo precisa, de uma janela na tua mente. O inimigo não tem medo se você vem na igreja. O inimigo precisa colocar uma janela na sua mente. Porque quando ele coloca uma janela na sua mente, ele está dizendo: eu consegui dividir o foco que era só de Jesus. Agora também o foco está em coisas exteriores. Irmão, imagina, você está na janela, passa um passarinho voando, você vai olhar. Passa outra coisa, passa uma borboleta, não sei, alguma coisa faz barulho, você está toda hora fazendo assim. Tudo está tirando a sua atenção, a atenção é de Jesus, mas eu estou num lugar que é de distração. É um lugar para tirar o foco. Tudo que o inimigo precisa é colocar uma janela na sua cabeça, é colocar um lugar de distração na sua cabeça. É você vir para o culto e ficar pensando na tua casa, é você vir para o culto e ficar pensando nos teus problemas, é você vir para o culto e ficar pensando na tua conta, pensando, eu preciso ainda arrumar casa, lavar louça. Uma meia dúzia aí já deve ter dito misericórdia, é verdade. Tinha até esquecido. Quando olhamos para Jesus, nós vemos a promessa. E olhando para a promessa, sabemos que estamos passando um processo de promessa. Mas olhando para a distração para nós pode ser o vento forte.
Pedro andando sobre as águas, o que distraiu ele? O vento forte, a tempestade. Ele só começou a afundar quando ele olhou, porque quando ele olhou para Jesus, ele nunca afundou. Então a distração é só para te afundar. A distração é só para tirar os teus olhos de Jesus. Porque quando Jesus entra no teu barco, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o vento cessa. O vento cessa. Então tudo aquilo que tira a tua atenção, Jesus vai tirar essa atenção para que você continue focando nele. É o vento que está chamando a tua atenção? Vento, mar, aquieta-te e faz bonança. E todo mundo vai dizer: quem é esse? Tudo que Jesus fazia trazia uma grande pergunta aos corações dos discípulos: quem é este? Eles achavam que conheciam o Senhor, mas o Senhor, a cada vez ele tinha uma profundidade ainda maior, que o humano não conseguia acompanhar. Não conseguia acompanhar. Ele curava no sábado. Os fariseus tentavam fazer perguntas para que pegasse ele de alguma forma contrariando a lei. E a Bíblia diz que eles pararam de perguntar, porque Jesus certa feita falou assim, eles pegaram a moeda não, falaram: é lícito pagar imposto aos romanos? Ele falou: traz para cá um denário. Pegou a moeda, como o Senhor é didático, né? Pegou a moeda, olhou. O que está mostrando a moeda? Quem é o rosto que está na moeda? De César. Dai o que é de César a César, dai o que é de Deus a Deus. Deus é didático, irmãos. Deus é didático. As crianças vinham até ele, os discípulos começaram a segurar, tentando impedir as crianças. Ele começou a abraçar as crianças, abençoando: não os impeçais, deixai-as vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Aí fala para eles: se vocês não se tornarem como crianças, como um deles, não entrarão no reino dos céus. Como ele é didático, Senhor, como tu és poderoso. Não fique na janela da distração. Quando a distração vem, nós perdemos muito tempo. Quarto ponto: cuidado com o sono. Todos devemos descansar, dormir bem. Não se trata disso. Se trata de um sono induzido pela distração. O que é isso, pastor? É não saber em que momento estamos dormindo. Estamos dormindo quando deveríamos estar acordados, orando, se movendo. Mas só sabemos que estamos dormindo. Como sabemos que estamos dormindo? Quando alguém acorda. E talvez você está aqui dormindo, e eu estou aqui na qualidade de profeta para te acordar nessa noite, para você viver o propósito de Deus que Deus te chamou. Talvez você ache que só deu um cochilo, deu só um cochilinho na pregação. Mas na nossa vida, de repente, nós passamos anos dormindo para o propósito de Deus, vivendo necessidade, mas o propósito, anos dormindo, anos, e o anjo tentando acordar, igual tentando acordar Elias, e nada de Elias acordar. Colocou pão, água,
O problema não é o sono, mas é quando o sono te domina. Em momentos chaves da nossa vida, não fui porque estava cansado. Jesus disse: eu trabalho e meu pai trabalha também. Essa desculpa de cansado, não tem, irmão. É prazeroso fazer aquilo que o Senhor quer. É prazeroso. Os apóstolos pedem para Jesus: ensina-nos a orar. E Jesus ensina a orar. Mas daqui a pouco Jesus fala assim: vocês podem orar comigo um pouco? Eles pediram para Jesus para aprender a orar. Aí Jesus ensina. Aí Jesus fala: vocês podem orar comigo um pouco? E Jesus vai um pouco à frente e ora. E quando ele volta para ver, ué, cadê a tropa de elite aqui que anda comigo? Cadê a equipe apostólica? Estavam dormindo. Consegue entender que quando Jesus está nos chamando para orar, nós estamos indo para dormir? E talvez quando era para dormir, nós estamos indo para orar. Nós temos que saber a estação certa, o tempo certo. Tem alguém aqui? Lucas 22, 45. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza. Tristeza também faz dormir, irmão. Frustração. A frustração e a tristeza, quando toma conta, você dorme mesmo, porque você não tem força mais para levantar. Mas nesta noite o Senhor te dá força para levantar. O Senhor te dá força para despertar, para romper essa situação. Olha que interessante, olha o que Jesus vai dizer para eles, no versículo 46, e disse: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem, para que não caiam em tentação. Opa, cair, lembrei do Eutico, lembrei daquele que estava sentado na janela. O cair sempre tem a ver com tentação, irmãos. A Bíblia diz, chama esse Eutico de jovem, ou seja, um moço inexperiente, talvez o mais jovem dali. Mas a minha dificuldade em entender é que é um dos temas, né? Cuidado com os sinais. Nós olhamos tanto para tantas coisas, mas olha, ninguém olhou. Esse moço sentou na janela. Esse moço não é possível que ele não começou a abrir a boca, demonstrando sinais. Estamos tão atentos a tantas coisas, mas não estamos atentos ao próximo que está para cair ao nosso lado, cair e morrer. Ele está dando sinais para você, e nós não estamos percebendo os sinais. Uma geração está caindo e morrendo, e nós não estamos percebendo os sinais. É interessante que quando um médico, ele vai perguntar para o paciente algumas coisas, o paciente normalmente fala: você tem alguma dor, algum desconforto? Não, não tem nada, não, isso é normal. Por que o médico pede exames mesmo assim? Porque é o exame que vai mostrar os sinais que você tem. Porque quando você vai conversar com uma pessoa, de repente ela não vai abrir com você, mas os sinais dela já está demonstrando.
que ela está caindo, que ela vai cair e vai morrer. Então se o médico ficar olhando, então tá bom, você está bem, então vai embora, vai para tua casa, só uma dor de barriga ou omeprazol. Porque ele pede exames, porque ele não confia só no que você fala, porque nós podemos falar só aquilo que queremos, e nós passamos a imagem só que queremos passar. Nós estamos rindo, mas por dentro estamos chorando. Estamos numa roda rindo, caindo de rir, e no nosso quarto chorando, num travesseiro querendo se matar e morrer. Por isso que quando alguém tira a vida, a gente fala: poxa, eu conversei com ela ontem, conversei com essa pessoa ontem, ela estava tão bem. Ela passou aquilo que ela quis passar para você. Então não atente apenas para aquilo que as pessoas estão falando para você, atente para os sinais. Quando faz o eletrocardiograma, a pessoa não vai ficar olhando para o teu coração, vai ficar olhando para o equipamento. No começo, quando a gente não sabe, a gente vê quando umas bem altas assim, a gente pensa: meu Deus, alguma coisa está errada ali. Aí fala: está tudo certo teu coração. Mas o nosso entendimento, algum risco meio alto, meio diferente, a gente fala: é algum problema. Mas quem sabe reconhecer os sinais, sabe dar também o remédio. E é isso que a nossa geração precisa: entender os sinais, não o que estão falando para nós, mas os sinais. Provavelmente esse jovem abriu a boca muitas vezes, provavelmente ele começou com sono fraco, sabe aquele sono que você começa, só aquele que o Arthur sabe bem, que ainda você, ele fica dormindo de olho aberto. Esse é o mais perigoso, né? Então você começa a dar aquelas fisgadas. Ninguém viu, ninguém falou: pô, moço, você é jovem, aqui é o 3º andar, vem sentar comigo. Ei, sabe, no dia de hoje precisamos, o Senhor diz, Paulo está pregando, e quando ele começa a pregar para algumas pessoas, ele diz: Paulo, eu gosto mais de ouvir a pregação de Apolo. E Paulo fala: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então muitas vezes nós temos que levantar em nós pessoas que plantam. Quem são essas pessoas que plantam? Que lançam semente, convidam, que evangelizam. Mas também é necessário ter em nosso meio pessoas que regam, que cuidam, que falam: ei, vem na minha casa, olha como você está, manda uma mensagem: ei, o que está acontecendo? Está tudo bem? Está tudo, o que houve? Essas são as que regam, é que pega na mão: vamos junto. Não, vamos. Você não sabe. Caiu, tadinho, levanta. É normal, criancinha ainda. Está no leite, daqui a pouco você vai ver comida forte. Fica aqui, vou te ajudar. Precisamos de pessoas que plantam, pessoas que regam, para então Deus dar o crescimento. Mas isso é em tudo. Talvez você está pensando isso para a igreja. Não, é isso em tudo na vida. O que você planta hoje e o que você rega, eu creio naquilo que o Senhor me deu, e você fica andando, caminhando e dizendo, se você confia no Senhor, aquilo que está plantado como promessa vai nascer. Vai nascer. Passou 1 ano, passou 6 meses, passou 2 anos, fez alguns exames, não sei,
No nosso vocabulário não cabe o não sei. Porque no nosso vocabulário só existe o eu sou. O eu sou é o nosso vocabulário. Se Ele é, então nós podemos descansar. Porque se Ele é, nós somos filhos. Se Ele é, nós somos filhos. E podemos descansar debaixo dessa paternidade. Paternidade dá o quê? Segurança, direção e proteção. Direção, proteção e provisão. Você confia no teu pai desse jeito? Então são coisas que nós, eu confio, mas da boca para fora eu confio mesmo. Confia na igreja e em casa não confia. Estamos atentos aos sinais, sim ou não? Vamos começar a estar, né, irmãos? A queda é inevitável. Então o sono veio profundamente. A Bíblia diz profundamente, ou seja, aquele jovem lutou. Você já veio um dia com sono numa palestra ou aqui no culto? E que quanto mais você tenta abrir o olho, mais o olho está trabalhando contra você. Quanto mais você força, você vai. Tem até um rio, se você procurar, mandaram para mim, que aí o cara da mídia está lá, o amigo assim, ó, filmando o cara dormindo. Aí quando o cara está ali cochilando, aí quando ele levanta assim, ele vê lá no telão lá a cara dele. Aí ele vai assim pro amigo da mídia. Aí mídia, ó. A possibilidade aí para não deixar ninguém dormir aqui, ó. De repente você vai assistir no YouTube, vai estar lá você lá. A queda é inevitável quando o sono é muito profundo. Quando você não domina mais. Quando somos dominados por completo. Quando a distração já nos tomou por completo, já nos levou para um sono muito profundo. Sabe ainda existe aquele sono que você luta. Existe uma luta antes do sono. Mas quando ele vem, o sono de descanso é o sono profundo. Esse é difícil acordar, a pessoa demora mais para acordar. Agora aquele sono que todo mundo fala assim, nossa, qualquer coisa eu acordo. É o sono que não descansa. Aquele sono leve, qualquer coisinha assusta. É um sono que não descansa a pessoa. Né, que é o sono REM, acho que é. Se não me engano. Tem professores aqui. Então a queda se torna inevitável quando nós não dominamos mais o sono. Esse sono que foi induzido pela distração. Lutamos primeiro com essa distração. Com a distração na presença do Senhor. Na distração na presença do Senhor. Na distração na presença do Senhor. Na distração no sono. Até adormecer lá. Aí tudo que fala não faz mais sentido, tudo que fala não mexe mais, tudo que fala não toca mais. E no final, morto ou vivo, todos que podiam ajudar antes, não ajudou. Agora são os primeiros que ouviram o barulho e foram correndo. Quando podia ajudar, não ajudou. Quando ouviu o barulho do tombo, sabe o que é o nosso problema? Como igreja nós não agimos, nós reagimos. Nós reagimos diante das circunstâncias. Depois do tombo nós vamos tentar ajudar a pessoa. Depois do tombo que ela levou. Depois nós vamos dar diagnóstico, ela está morta.
Ah, ela está morta, e os outros vêm, tentando fazer alguma coisa. Então nós, ao invés de agirmos, olharmos os sinais e agirmos antes do tombo, nós não agimos, nós esperamos o barulho, buf, do tombo. Opa, cadê aquele moço? Ele caiu, vamos lá. Quando vai lá, agora, ele está vivo? Alguns olham, ele está morto. Agora tem machucado, tem sequela, tem consequência. E todos lá começaram a falar, ele está morto. Somos preocupados demasiadamente com os tombos. E bons em dizer, em diagnóstico após o tombo. Mas olha a diferença para Paulo. Paulo desceu. Ei, vamos descer nessa noite? Vamos descer. Inclinou e abraçou. Este é o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, que precisa descer, inclinar e abraçar, e trazer a vida. Essas é as boas notícias. Tem gente que são agentes para trazer más notícias, como gosta, é uma notícia má, nossa, gosta de trazer. Quando a má notícia vem, pare em você no nome de Jesus. Irmão, vamos orar. Em nome de Jesus. Se você não concorda, no nome de Jesus, a vontade do Senhor é maior do que a nossa concordância. Não passe para frente, irmão. Passe para frente só aquilo que é bênção. Que passar por mim vai ser abençoado, que passar por mim vai ser abençoado, que passar por mim vai ser edificado, que passar por mim vai entender a paternidade, vai entender quem Cristo é. É isso, é a nossa função como igreja, como embaixadores do reino. Nós não somos pessoas para ficar diagnosticando, morreu, o tombo, olha o tamanho do tombo que levou. Nós somos pessoas que abraçam, pessoas que levantam. Vem comigo, levanta, você está vivo. Ei, não fica alvoroçado não, achando que morreu. Ele está vivo, ele está vivo. É por isso que Jesus, quando o amigo dele, todo mundo falou que morreu, Jesus falou, ei, ele dorme. Isso não é para a glória da morte, é para a glória de Deus. Irmãos, amigos de Jesus não podem morrer. Ele apenas dorme. Irmãos, presta atenção, Jesus não alterou 1 milímetro da sua agenda. Por quê? Porque Lázaro estava piorando. Quando ele ouviu a notícia, ele falou, apenas dorme. Jesus já deu a palavra. Ele curou, ele foi na sua agenda de milagre, continuou. E quando ele chegou, Marta já veio correndo dizendo, ei, agora já é tarde, Jesus. Mas se o Senhor, mestre, tivesse chegado antes, o Senhor tinha curado Lázaro, meu irmão, o teu amigo. Mas agora, já fazem 4 dias. Nós queremos mostrar para Jesus, parece que Ele sempre chega tarde. Nós sempre queremos mostrar a agenda para Deus. Senhor, está vendo? Era nesse dia aqui, ó. Agora não quero. Parece que você até fala para Deus, agora nem quero essa benção mais. Agora estou até orando para outra coisa já. Nem quero mais. Marta quase disse isso para o Senhor. Maria, que se jogava aos pés de Jesus, ficou lá. Nem veio. Mas quem é amigo, é amigo. Jesus falou, Marta, chama Maria. E quando Marta chega e conversa ao pé do ouvido com Maria, Maria vem correndo.
a frustração que prendia ela de não vir, mas ela só conhecia um lugar para estar, aos pés de Jesus, aos pés de Jesus. É só este lugar que eu conheço, é só este lugar que eu conheço. Ela veio e ficou aos pés. Mestre, se o Senhor tivesse vindo. Ela falou a mesma coisa que Marta. A diferença qual foi? É que Maria se lançou aos pés de Jesus. Mas Jesus falou algo para Marta: se você crer, tu verás a glória de Deus. Você crê nessa noite? Com amigos, Jesus passou todo o seu ministério. Ele não chorou na cruz. Ele chorou quando ele viu os amigos chorando. Aí ele pede: mostra onde vocês colocaram ele. Diz que ele ficou agitado no espírito, vendo eles, vendo Marta, Maria, vendo as pessoas de Jerusalém que estavam com Marta e Maria, que era de Betânia, bem perto ali de Jerusalém. Jesus chorou. Ele não chorou longe dos amigos, chorou perto de amigos. Aonde você está chorando? Não chore com qualquer um não, chore com o seu amigo verdadeiro. Deus levanta amigo verdadeiro para estar do teu lado. Os verdadeiros. Irmãos, sempre lembre, Jesus no início do seu ministério curou 10 leprosos. Falou: vai no sacerdote, dá a oferta do sacerdote e mostra para ele, vai para sua casa. Dos 10, um voltou e deu glória a Deus. Ele falou: cadê os outros 9? Não é por causa dos 9 que você não vai acreditar numa amizade verdadeira. Não é por causa dos 9 que você não vai acreditar que existe pessoas fiéis, verdadeiras, pessoas leais, pessoas reais. Nós não podemos trabalhar com uma teologia da frustração, mas com uma teologia do Senhor, que é remida, lavada pelo sangue do Cordeiro. Traíram Jesus, ele está chamando de amigo. Colocaram na cruz e disse: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Porque se eu e você não sermos curados disso, o próximo amigo, nós vamos descontar tudo isso nesse próximo amigo, e no outro, e no outro, e nós nunca vamos confiar em ninguém. Todos falavam que estava morto. Paulo disse que estava vivo. Muitos estão dizendo que esta geração está perdida. Eu estou ouvindo muito isso. Essa geração está perdida. Irmãos, pelo contrário, a nossa geração vai viver os dias mais triunfantes da igreja sobre a face da terra. Enquanto muitos estão olhando: Israel está em guerra, um monte de problema, eu estou com medo, não sei o que, a igreja hoje, o povo está frio. Ei, a igreja do nosso tempo, da nossa geração, vai viver os dias mais triunfantes do Senhor aqui na face da terra. A igreja triunfante, a igreja triunfante. Nós vamos ver a igreja que Joel falou, a igreja que Pedro falou em Atos 2. Irmãos, estamos há 100 anos, 100 e poucos anos, do Pentecoste para cá, da Azusa para cá. Esse movimento carismático tem um pouquinho mais de 100 anos, irmão. Muitos acreditavam que isso ficou apenas dos apóstolos. Não parou neles e não vai parar em nós. Não para neles e não para em nós. Esse rio é imparável. Ele jorra do nosso coração para a eternidade.
ele tem força para jorrar. Esse é o Espírito Santo. Homens que tinham medo da morte, cara, por que não tem mais medo? O espírito de ousadia, de fortaleza estava sobre eles. Sabemos que em nossa caminhada de fé, nós já tivemos ou teremos momentos que vão tirar a nossa atenção, e é só Jesus para nos fazer acordar desse longo sono, porque é necessário acordarmos, porque o Senhor tem um grande propósito para mim e para você. E eu tenho, na qualidade de profeta, eu tenho uma palavra para a sua vida. A distração que levou você ao sono, e o sono que levou você ao tombo, todos já estão dizendo: não tem mais jeito, não tem mais volta, está morto espiritualmente. As pessoas pensam e falam isso, os demônios pensam que venceu a batalha, mas hoje o Senhor te desperta. O Senhor te desperta. O teu ministério não morreu. O teu passado não é profeta do teu futuro. Os teus pecados, as tuas falhas, os teus traumas não são profetas do teu futuro. Eles não podem dizer quem você é. Apenas aquele que te criou pode dizer quem você é. Apenas Ele. Satanás pode te acusar, Satanás pode te mostrar os teus erros, mas o Senhor pode dizer: mas eu tenho uma borracha, chamada o meu sangue. Quando o meu sangue passa, todo pecado é justificado, e eu não me lembro mais dele. Eu não me lembro mais dele. Não me lembro mais dele. Você vai pedir muitas vezes, porque você está ainda ofendida pelo teu próprio pecado, e você vai voltar e orar: Senhor, perdoa por aquele pecado. Senhor, qual o pecado? Qual o pecado? Eu lancei no mar do esquecimento, eu não lembro mais. Satanás, por que você está falando isso dele? Não sei disso. Como você não sabe? Ele fez. Não sei. O meu sangue aplacou a ira. O meu sangue apagou. E você não pode acusá-lo disso. Nós temos um advogado fiel e justo. Sabe por que o inimigo quer você neste lugar de distração, esse lugar induzido para induzir você ao sono e ao tombo? Ele quer domesticar você. As melhores pessoas são as pessoas religiosas. O diabo ama uma pessoa religiosa. Religiosa, pessoas que cumprem todos os rituais, mas que são como fariseus, ficam lá na praça, batendo no peito: eu oro, eu jejuo, eu dou o dízimo. Sou como esses aí que ficam aí, esses aí que pregam outras coisas. Eu sou. Enquanto tem outros lá dizendo, batendo no peito: Senhor, eu não sou nada. Eu não sou nada, eu sou um miserável pecador. O Senhor é tudo na minha vida. Tudo na minha vida. Se não for o Senhor, eu sou um verme, eu sou um nada, um pó, e voltarei ao pó da terra. O diabo quer domesticar você dentro de um sistema religioso. Porque nesse sistema você acha que você está fazendo um propósito, cumprindo um propósito, mas não está. Você está vivendo
como se estivesse solto. Sabe, dizem, né, que um elefante, quando é treinado no circo, diz que ele fica numa grande chapa, e aquilo começa a esquentar. Então, o monitor, a pessoa que faz os sinais lá para depois ele fazer o sinal, então quando ele começa a esquentar, ele faz um sinal com a mão. Aí o animal percebe que está sendo queimado, então ele começa a levantar. Isso é feito por um tempo, depois para. Quando a pessoa faz esse sinal novamente, o animal não tem nada, mas já está na mente. O trauma já está. De repente um sinal, uma palavrinha que fala, você volta para o trauma. E ele, e todo mundo, que lindo, olha como. O processo da dor te levou a muitos traumas. Mas, para nos libertar desses traumas, só aquele que pagou todo o preço, só aquele que sofreu nu em uma cruz, totalmente vulnerável, por mim e por você, com braços abertos, só alguém que pagou um alto preço. Pode te chamar pelo nome, pode te chamar como propriedade exclusiva do Senhor. Um domingo pode dar errado? Pode, se os teus olhos não estiverem em Cristo. Todo domingo, todo primeiro dia da semana, será um dia errado para você. Um dia sem Jesus é um dia sem esperança, sem paz, sem amor. O que Ele veio nos deixar? Fé, esperança e amor. E o do maior é o amor. E Ele mostrou o seu amor com gotas de sangue na cruz, por mim e por você. Se coloque de pé. O moço não conhecia o conforto, mas a palavra de Deus diz que depois que ele caiu, qual é o versículo? Atos 20, versículo 12, né? Então conduziram vivo o rapaz, sentiram-se grandemente confortados. Agora esse moço conhece não apenas o conforto da sua casa, mas o conforto da presença do Senhor. Agora ele conhece o conforto de estar com Jesus.